Olá, muito boa tarde. Descobrir o contexto histórico e a mensagem que chega até à atualidade de alguns textos da Bíblia é o que propomos neste programa em cada sexta-feira. E hoje, contando com a presença de Frei José Nunes, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Frei José Nunes, boa tarde. Boas. Obrigado por estar connosco. De facto, é um programa onde centramos atenção nos textos da Bíblia, enquadrando-os também, enfim, em alguma agenda, seja ela mediática, seja até também a que acontece na Igreja Católica. E neste fim de semana, neste mês de julho, acontecem por muitas dioceses as ordenações, seja de diáconos, seja sobretudo sacerdotes, não é? Pois, diáconos também. Encontramos aí a ligação ao tema que a própria liturgia deste domingo pode... Até encontramos, por exemplo, no Evangelho, fala-se de que Jesus dizia que eram precisos trabalhadores para a seara, os trabalhadores eram poucos, e que Jesus enviou em missão não só os 12 apóstolos, mas os 72 discípulos. É algo que nos aparece em São Lucas, não é? Essa multiplicação, digamos assim, dos enviados. Não só os 12, mas os 72. E tudo isso significa realmente uma totalidade, quer dizer, todos os cristãos são enviados. Agora, não há dúvida nenhuma que os 12 também foram enviados, não é? E, portanto, os 12 como que, sim, configurariam mais aquilo a que nós hoje chamamos de ministério ordenado, portanto, dos padres ou dos diáconos, enfim. E que são um bem, um dom e uma realidade inultrapassável na Igreja, não é? Quer dizer, o ministério ordenado é importantíssimo, quer dizer, a Igreja não poderia viver sem o ministério ordenado, que vem através de uma longa cadeia, desde os apóstolos, desde os 12 até hoje, não é? Embora, claro, isso depois, até eu penso que essa questão do Evangelho falar de que os enviados são 72 e não apenas os 12, abre-nos realmente perspectivas novas e um pouco diferentes daquilo que durante séculos se pensou em termos de ministério ordenado, não é? Porque o ministério ordenado, sobretudo, portanto, como que aglutinou toda a realidade ministerial na Igreja, bispo, padre, diácono, e sobretudo bispo e padre, ganhou um protagonismo quase exclusivo que levava a que o conjunto dos cristãos não fizesse nada. Aliás, a Igreja assistisse, como muitas vezes se dizia. A Igreja dizia, por exemplo, o Papa Pio X, independentemente da sua santidade, ele dizia, na Igreja há dois tipos de pessoas, os pastores e o rebanho, os chefes e os súbditos. Estou a usar a linguagem dele. Que tinha um tempo também, não é? Um tempo, isto é em 1906. Portanto, há 110 anos ou 115 anos. E dizia, só na pastoral, portanto, no clero, é que há o poder de governar, santificar e ensinar. Enquanto que a multidão dos fiéis não tem outro dever senão dócil rebanho, obedecer e seguir aos seus pastores. E os pastores quase seria uma heresia dizer uma coisa destas, não é? E hoje como é que se configura essa organização? Aliás, e só dizer, o Papa Francisco tem alertado muito, e ainda por cima agora com isto do sínodo, sobre a sinodalidade, é preciso matar o clericalismo. É preciso acabar com essa visão de que na Igreja só o clero, só os ministros ordenados é que trabalham e funcionam. Hoje, felizmente, a partir do Vaticano II, nós temos muita noção de que o ministro ordenado é indispensável, tem mesmo que existir, mas é mais como que um guia, um pastor, um coordenador e um animador das comunidades, levando a que outros se empenhem, levando a que outros também tenham as suas responsabilidades. E daí a sinodalidade, caminhar juntos, que é uma outra forma de falar da corresponsabilidade. Na Igreja, os leigos não participam apenas do ministério hierárquico. Os leigos não colaboram apenas com o ministério hierárquico. Os leigos são corresponsáveis. Quer dizer, estamos todos ao mesmo nível.
com funções diferentes. E eu volto a dizer, a do Ministério Ordenado é importantíssima. Lá está. Mas isso leva-nos a outras questões. Não faz mal estarmos a gastar demasiado tempo com isto. Isso leva-nos a outras questões muito importantes, que é a forma como hoje está configurado, hoje, desde há séculos, o Ministério Ordenado na Igreja, com certos requisitos, certos interditos, não pode casar, certas orientações, não podem ser mulheres. Bom, uns tantos anos de estudo no seminário, okay. Bom, um certo tipo de formação. Ora, isso tem que ser revisto. E porquê? Por uma razão muito simples. Não é uma questão ideológica. Embora também seja uma questão teórica, teológica importante. Mas é porque há milhões de comunidades cristãs que não podem, por exemplo, celebrar a Eucaristia. Porque não têm padre. Milhões de comunidades. Ora, a Igreja sempre disse e diz que a Eucaristia é fonte e coroa da vida cristã. A vida cristã, toda ela, vem da Eucaristia, brota de lá e tende para lá. Ora, se as comunidades cristãs não podem celebrar a Eucaristia, então há aí qualquer coisa que falha na vida cristã. E quando pessoas, teólogos e pastores e leigos e cristãos e parte do clero também, alerta para isto, às vezes vem uma resposta oficial que não se pode tomar a sério. Diz assim, bom, mas é que, sim, a Eucaristia realmente é o fundamento da vida cristã, mas a Eucaristia, sendo a presença real de Cristo, é o por excelência, não é a única. Há outras presenças reais. Quer dizer, então aí parece que a Eucaristia já não é importante. E, portanto, eu penso que era necessário e voltar até ao espírito dos primeiros séculos da Igreja, em que não havia uma autonomização muito grande do Ministério Ordenado face às comunidades. As pessoas eram escolhidas pela sua comunidade, segundo as capacidades que a comunidade os reconhecia, segundo os dons do Espírito que as comunidades reconheciam a certa pessoa, à sua maturidade humana, à sua maturidade de fé. Então escolhiam. E se nós hoje formos para aí, eu ensino isto muito, mesmo nas aulas na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia. Essa configuração às primeiras comunidades do cristianismo. Sim, durante séculos. Quer dizer, a grande mudança na compreensão do ministério vem do primeiro para o segundo milénio. Ok? Por acaso é um tema que eu me interessei sempre muito a estudar. Eu costumo dizer isto. Ponham as comunidades a decidir um pouco sobre o seu ministro, sobre quem querem que os sirva. Okay? Claro, depois tem que haver um apoio, um reconhecimento tácito e objetivo das comunidades vizinhas, do Ministério Hierárquico, do Bispo, com certeza. Mas demos a voz às comunidades, para que a vocação não seja apenas uma opção pessoal, mas haja também um elemento da escolha da comunidade, que haja aí um equilíbrio, não é? Portanto, deixa só terminar uma coisa, porque eu gosto mesmo de e, portanto, se uma comunidade um dia... em cima da mesa, não é? Pois, quer dizer, uma comunidade um dia diz assim, olha, é aquela pessoa ali que nós achamos que... mas ele é casado. Paciência. É casado, mas o que importa? Ou então uma comunidade diz, é aquela senhora que nós achamos que... mas é uma mulher. Qual é o problema? Que reflexão estará a acontecer? E falou nessa viragem do primeiro para o segundo milénio, estamos agora a entrar no terceiro, não é? Com um debate alargado em torno da sinodalidade, como há pouco referia, mas também em torno de ministérios, nomeadamente ministérios laicais que estão a ser instituídos e... Olha, por exemplo, o Papa Francisco ainda há pouco tempo, há uns meses, ou um ano máximo, já não sei, peço desculpa que a minha cabeça... instituiu o Ministério de Catequista, que era um ministério reconhecido. E a Conferência Episcopal, no início deste... Enfim, há poucas semanas, pôs cá fora um documento precisamente para enquadrar também esse ministério de leitor, acólito e catequista. Leitor e acólito foi o Papa Paulo VI, em 1972, num motu próprio chamado Ministério Quaedam. Um ano depois, em 73, portanto já lá vão 50 anos, In Mensa Caritatis, um outro motu próprio para instituir os ministros extraordinários da comunhão. Depois há um outro ministério de possível instituição, que é o presidente de pequena comunidade, o presidente de comunidade cristã.
Uma paróquia. Isso está no Código de Direito Canónico, 517, número 2. Está lá. Quando uma paróquia não há padres, o bispo pode delegar a alguém a presidência. Claro que não pode fazer a epiclese e fazer a consagração. A consagração na missa. Mas é o presidente da comunidade. Não é? Isso também é um ministério instituído. Não é? Bom, agora há o de catequista, não é? Bom, portanto, há ministérios realmente instituídos e há muitos outros que são muito importantes na Igreja. Uns são mais reconhecidos pela comunidade toda, outros são mais anónimos. Mas isso também nos leva a uma reflexão que eu penso que tem a ver com o Evangelho de hoje. Vamos ouvi-lo, para depois então... Está bem. É melhor, senão o nosso tempo não vai dar para tudo. Pois é. Vamos então ouvir esse texto do Evangelho e depois, dando depois continuidade a esta análise de Frei José Nunes. Naquele tempo designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão virá convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os infernos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. O texto que de facto inspira a reflexão que o Frei José Nunes fazia a propósito precisamente deste envio dos 72 discípulos e que nos remete talvez para uma ideia que o próprio Papa Francisco tanto sublinha, que é que cada batizado é discípulo missionário. Exatamente. Tem essa dupla condição. Claro. O que faz lembrar muito, por exemplo, aquilo que o Papa Paulo VI disse no Evangelho Enunciandi, no número 24. Todo evangelizado evangeliza. Fim de citação. Cá está, cada cristão, cada pessoa batizada, quando se faz o seu batismo, ingressa numa comunidade onde todos são sacerdotes, profetas, reis. Portanto, qualquer cristão é sacerdote, é profeta e é rei. E, portanto, há de descobrir a sua vocação de trabalhar como cristão. Mas isto enlaça com uma coisa que estávamos a dizer há pouco. Sim. E que é quer dizer, nesta discussão dos ministérios e de mudar a configuração do ministério ordinário e tudo isso, há aqui 2 grandes perigos. Um deles é evitar os extremos, não é? Quer dizer, que existem. Uns querem a mudança já hoje e outros não querem mudança nenhuma. Portanto, nem 8 nem 80. Sabemos que as coisas levam o seu tempo. Embora este Papa Francisco tenha realmente provocado imensa discussão sobre todas estas realidades. Mas temos que saber que as coisas não é de um dia para o outro. Um perigo é, portanto, querer resolver isso de um dia para o outro, ou então não resolver... Recusar a reflexão. O outro grande perigo, e era isso que eu agora queria dizer, é que a reflexão sobre os ministérios da Igreja, na Igreja, dentro da Igreja, pode polarizar demasiado a reflexão sobre os ministérios. Ora, a missão da Igreja é no mundo e para o mundo. Nós não precisamos de ter apenas ministérios ou serviços dentro da comunidade cristã para o serviço da comunidade cristã. Seria burocratizar a... Há os padres, há os acólitos, há os do coro, há os salmistas, há os do acolhimento na Igreja. Nós não precisamos apenas disso. Nós precisamos de entender que a missão da Igreja é no mundo e tem a ver com os problemas sociais, políticos, económicos. Nós, por estes dias, tivemos aqui em Lisboa uma ação, uma grande conferência internacional sobre os oceanos. Bem,
o presidente da ONU, e que esteve cá, o Guterres, o António Guterres, não é? É como cristão que ele está a fazer esta missão. Esse ministério que ele está a desempenhar, esse serviço, esse apostolado, é pastoral. Nós às vezes temos a ideia de que a pastoral é só o que os padres fazem ou lá dentro da igreja ou na capela. Não! A pastoral da igreja é no mundo e para o mundo. E quem trabalha em associações de sem-abrigo está a fazer pastoral. E quem trabalha aí está a desempenhar um ministério, um serviço. E quem trabalha para o ambiente, para a preservação do ambiente e na ecologia, seja os oceanos ou isto ou aquilo, e quem trabalha na justiça e paz, não é de cá dentro da igreja. Mas isso é tão importante. Isso faz parte da missão dos 72. Não é? Enfim, poderíamos seguir entre um ambiente celebrativo, que é esse dentro dos templos, não é? Do culto, e um ambiente pastoral que abarca todos os setores da sociedade. Sem dúvida, pois, exato. Portanto, a missão da Igreja é ad intra e ad extra, digamos assim. Para usar, isto é o latim, parece que eu sempre latim, não sei. É dentro, é para dentro e para fora. Ad intra e ad extra. Portanto, a missão da Igreja tem a ver com a sua vida interna, mais cultural, mais litúrgica, mais de oração, mas também ad extra, mais de intervenção na sociedade. Isso é muito importante. Mesmo que as sociedades, hoje, em muitas, haja uma tendência laicizante que queira pôr a Igreja só na sacristia e que não queira que a Igreja tenha uma atividade social, um impacto na sociedade. E, portanto, que a Igreja... Há gente que pensa, não, a Igreja não tem nada a tomar conta de creches. Isso é o Estado. A Igreja não tem nada a tomar conta de lares. Isso é o Estado. A Igreja não tem que se meter nas questões sociais. Isso é o Estado. Pois é, mas a verdade é que, por um lado, isso faz parte da missão da Igreja. E, por outro lado, graças a Deus, entre aspas, que a Igreja faz isso. Porque o Estado sozinho também não conseguia fazer. Sim, pelo menos sim. em Portugal. Sim. Nessa diríamos, não só reorganização, mas sobretudo um novo dinamismo da participação de todos os batizados nas comunidades, muitas vezes também se diz que a clericalização pode ser um perigo dos leigos, ao assumir estes serviços. Se é. Daí que perguntava-lhe o que determina cada ministério, cada participação, há de ser sempre a mesma lógica das primeiras comunidades cristãs também, ou seja, o serviço, Claro. Enfim, esse slogan também que fez a diferença no início do cristianismo, vede como eles se chamam. Claro, exatamente. O amor e o serviço na alegria são o critério último de saber se uma pessoa está a desempenhar bem um ministério na igreja ou não. Diria até único, se calhar, não é? Único. Ministério significa sempre serviço. Por isso é que até isto é engraçado, quer dizer, é curioso, não é crítica nenhuma, não é? Nem nenhuma má vontade, mas é muito curioso. Ministério é o contrário de magistério. Isso devia-nos dar alguma coisa que pensar. Ministério é o menos, magis é o mais, é o maior. Bom, portanto, o grande magistério, isto é, o maior dos servidores, é aquele que é o menor. Portanto, é por isso que se diz muitas vezes, o Papa diz, eu sou o servo dos servos de Deus. Okay? Portanto, o ministério é sempre serviço. E o grande critério, seja para leigos, seja para padres, para clérigos, o grande critério do ministério, da responsabilidade que tenha, é pôr-se ao serviço, desinteressadamente. Esse é que é o grande critério. Quem não o faz assim, quem o quer por protagonismo, por desejo de poder, isso dá no clericalismo, tanto dos padres como dos leigos. Para já, Nunes, vamos avançar em pouco tempo para os outros dois textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 66. Que centralidade adquire aí a cidade de Jerusalém? Pois, é como um símbolo de paz. De paz. A paz, até há um cântico, como é que é? A paz vai correndo como um rio. Era um cântico que se cantava muito. Não sei se precisamente a frase que nós vemos neste texto. Aparece neste texto. Para Jerusalém correrão rios de paz. Quer dizer, no meio de situações complicadas, de guerra, de desterro, de exílio, as pessoas aspiravam à paz, como nós. É a mesma coisa hoje. É a guerra na Ucrânia, é as tensões na Ásia, ou na América, ou na Europa, enfim. Na África, guerras. Depois, os problemas mais pessoais, mais interiores.
A gente muitas vezes diz, eu precisava de ter paz, não é? Quer dizer, a paz é uma ânsia comunitária, coletiva e individual, pessoal. Quer dizer, portanto, nós aspiramos à paz. A paz é um sonho, não é? E o texto fala realmente disso, quer dizer, a paz é um sonho, mas a paz é possível, porque Deus vai intervir na história e porque Deus nos vai ajudar a construir a paz. E essa paz será realmente o reconhecimento da igualdade de todos, da fraternidade entre todos. Eu, quando estava a ler o texto para vir para aqui, é muito engraçado. Lembrei-me de uma canção muito célebre. Talvez os mais jovens não conheçam, embora do John Lennon, esse que foi dos Beatles, não é? Que é o Imagine. Que é realmente uma outra maneira de dizer em linguagem de hoje o que o Isaías diz. Quer dizer, imaginai um mundo sem países, um mundo sem fronteiras, um mundo onde não haja necessitados, um mundo onde as religiões não sirvam para dividir. Imaginai isso. E depois ele a dizer, claro, vocês podem dizer que eu sou um sonhador. You may say I am a dreamer. Não é? Não importa. Isaías também foi sonhador, não é? O Isaías também foi sonhador, não é? E Jesus, o grande sonhador da paz, não é? E realmente a paz realmente é uma necessidade, é um desejo, é uma questão de sobrevivência, não é? E é um apelo a que nós sejamos pessoas pacificadas interiormente e pacificadoras, agentes construtores da paz. E acredito que sermos agentes de uma nova criatura, esse horizonte para que aponta a carta de São Paulo aos Gálatas que se escuta na segunda leitura. Pois, Paulo, na segunda leitura, junta duas palavras a propósito da paz. Sim. Paz e misericórdia. Ele junta as duas realidades, não é? E, de facto, nós percebemos automaticamente que a nova criatura, em Cristo somos novas criaturas e somos pessoas de paz e de misericórdia. A paz conduz a práticas de misericórdia e quem pratica a misericórdia está pacificado, não é? Quer dizer, e, portanto, é muito bonito essa junção e isto tem a ver realmente com as diferenças culturais. Nós, em Cristo, a misericórdia de Deus tornou-nos nova criatura, já não estamos obrigados a práticas da lei de Moisés, ou disto ou daquilo. Portanto, em termos culturais, a interculturalidade faz parte desta vivência na paz e na misericórdia, no sentido de nos tolerarmos positivamente uns aos outros e também nas relações interpessoais. Não é só nas relações entre países ou entre culturas, é nas relações interpessoais. Viveremos a paz praticando a misericórdia. Mensagens que emergem destes textos da Bíblia e que agradeço, Frei Nunes, por ter apresentado e analisado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado por ter estado connosco. No portal agência.eclésia.pt pode acompanhar a atualidade que partilhamos consigo a cada momento e rever este e os programas que são emitidos aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.